Você teria coragem de cruzar uma ponte onde ninguém que entrou no nevoeiro voltou? No interior de uma floresta esquecida da Europa Oriental, há uma ponte que não consta em nenhum mapa recente. Chamam-na de Ponte de Eibon. Seu nome circula entre motoristas de caminhão, caçadores e moradores antigos. Sempre sussurrado, nunca gritado. A estrutura de pedra escurecida pelo tempo atravessa um rio raso, mas quem o cruza jamais volta. A lenda começou com o desaparecimento de 3 irmãos em 1963. Dizem que entraram na floresta para caçar cervos e encontraram a ponte por acaso. Um deles teria voltado gritando com os olhos vazios de sentido e morreu horas depois sem pronunciar uma palavra. Desde então, a região foi evitada, como se algo ali consumisse memórias e vontade. Os moradores de uma vila próxima afirmam ouvir sussurros vindos do nevoeiro que cobre a ponte ao anoitecer. Sons de passos que não se repetem, respirações ofegantes e, às vezes, uma risada infantil. Mesmo sem se aproximar, muitos relatam pesadelos constantes e perda de tempo ao passar pela estrada próxima. Poucos ousam se aproximar da ponte à noite. Aqueles que o fazem são encontrados dormindo ao volante, com o motor ainda ligado e olhos fixos no vazio. As autoridades locais afirmam que é apenas coincidência, mas evitam qualquer patrulha após o pôr do sol. Documentos policiais somem e investigações sobre a área são misteriosamente arquivadas. Recentemente, um grupo de exploradores urbanos decidiu documentar a travessia da ponte. Apenas um vídeo foi enviado, sem áudio, com a imagem tremendo e durando apenas 7 segundos. No último frame, algo se move sob o nevoeiro, algo grande, demais para ser humano. Depois disso, nenhum contato foi feito com os exploradores. O rio que corre sob a ponte é raso, mas suas águas são negras como óleo. Biólogos que tentaram coletar amostras encontraram apenas limo espesso e sanguessugas deformadas. Um deles relatou ouvir vozes vindo debaixo da água. Vozes familiares, que chamavam seu nome como se soubessem quem ele era. Um padre local tentou abençoar a ponte na década de 1980. Mal terminou a oração e desmaiou diante da cruz que carregava. Ao acordar, recusou-se a falar sobre o que viu. Passou os anos seguintes murmurando sobre ecos de fé corrompida e passos que jamais voltam. Morreria em silêncio, com as mãos ainda agarradas ao terço. Há registros antigos, anteriores à construção moderna da ponte, mencionando um local de passagem proibido entre os mundos. Cartas de exploradores medievais falam de um altar submerso, visível apenas durante noites sem lua. A ponte, dizem, não foi construída por mãos humanas, mas revelada com o tempo. Um velho da vila, chamado Ivan, afirma que seu pai cruzou a ponte nos anos 40. Ele voltou, mas não era mais ele, dizia com olhos marejados. Segundo Ivan, o homem passou a caminhar à noite, olhando fixamente para o nevoeiro. Uma noite, simplesmente saiu de casa, atravessou a estrada e sumiu sem deixar rastros. Após os relatos de Ivan, um pesquisador paranormal chamado Renato decidiu ir até Eibon. Tinha vasta experiência com locais assombrados, mas o silêncio da ponte o inquietou profundamente. Em seu diário escreveu: "Não há gritos aqui, só a ausência deles, como se tudo estivesse esperando." Dias depois desapareceu. O som da ponte não é feito de tábuas rangendo ou vento passando. É como um sussurro constante, mesmo em silêncio absoluto. Alguns afirmam ouvir passos, outros ouvem gritos abafados. Mas há quem ouça canções antigas, cânticos sem língua, conhecida, entoados por vozes que não deviam mais existir. Um grupo de céticos resolveu testar os relatos. Instalou microfones, câmeras térmicas e sensores de movimento. Na primeira noite, os sensores registraram pegadas se formando sozinhas, na neblina. Pela manhã, os microfones haviam sido queimados por dentro, mas não havia sinal de calor na região. Os moradores da vila ao redor evitam falar sobre a ponte, mas alguns idosos, em troca de silêncio, contam que à meia-noite, certas noites, uma sombra enorme atravessa a estrutura. Dizem que não toca o chão. Não é bicho, nem gente, é aquilo que escuta. E quem tenta entender, perde a razão. Os arquivos municipais guardam uma carta nunca entregue, escrita por um funcionário da estrada que fazia manutenção na ponte.
A carta termina abruptamente com as palavras: Ela falou comigo, não com palavras, mas com lembranças minhas que ninguém devia saber. O homem nunca foi encontrado. Após tantos relatos, o local foi interditado oficialmente, mas isso só aguçou a curiosidade. Vídeos começaram a surgir online mostrando pessoas tentando atravessar. Em todos, a câmera falha no meio da ponte. Quando volta, o lugar está vazio. Às vezes, um som permanece, uma risada, um canto, ou o próprio nome do autor do vídeo. Matheus, um jornalista de histórias obscuras, decidiu atravessar a ponte com uma câmera acoplada ao peito. Durante dias, estudou os relatos, traçou horários e esperou a noite mais densa do ano. À meia-noite, deu o primeiro passo. A névoa se fechou atrás dele, abafando todos os sons. Enquanto avançava, sua respiração começou a ecoar diferente, como se não estivesse mais sozinho. Sussurros surgiram ao redor, mas sua câmera registrava apenas vazio. Até que uma voz chamou seu nome, em tom familiar. Ele parou. Era a voz de sua mãe, morta havia anos. A câmera captou tremores, como se o chão tivesse pulsado sob seus pés. Imagens distorcidas mostraram sombras se fundindo à madeira, olhos abrindo entre as tábuas. Matheus caiu de joelhos, murmurando que estava entendendo, que eles falavam em imagens, não palavras. Horas depois, a câmera foi encontrada intacta na entrada da ponte. O conteúdo foi divulgado por curiosos, mas grande parte do vídeo exibe apenas névoa e vozes distorcidas. Matheus jamais foi visto, mas estranhamente, sua voz aparece no final do arquivo. Não atravessem. Ouçam primeiro. Desde então, ninguém mais ousou cruzar a ponte de Avon, mas ela permanece ali, intacta, como se esperasse por alguém que entenda sua linguagem. Os que escutam demais acabam voltando, diferentes. Se é que voltam. E a ponte, dizem, sempre sussurra, para quem tem ouvidos certos.